vídeo anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre a equação de Schrödinger para partícula em uma dimensão. Então, nesse caso, a equação de Schrödinger é igual a menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação ao tempo da função de onda, mais u de x, psi de xt. Isso aqui é igual à derivada IH barra derivada em relação ao tempo de psi de xt. Bom, esse U aqui é a energia potencial ao qual a partícula está submetida. Tá? Então, esse termo aqui a gente viu que vem da energia cinética. E esse termo aqui da energia potencial. Ok. Então, a gente viu que para resolver essa equação, a primeira coisa que a gente faz é procurar por estados estacionários, que são as funções de onda separáveis, que podem ser escritas como um produto de uma função só do tempo e uma função só de x. E, obrigatoriamente, a dependência temporal tem que ser menos t sobre h barra ao quadrado, enquanto que a dependência espacial tem que satisfazer a equação de Schrödinger independente do tempo, que é menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi de x, igual a E psi de x, em que E aqui e aqui é exatamente a mesma constante que vem lá da separação de variáveis, né? Ok. Então, agora, o que a gente vai fazer é, para alguns exemplos específicos de potencial, resolver essa equação de onda para a gente poder encontrar os estados estacionários dessa partícula sujeita a essa energia potencial, a esse potencial. Tá? Então, a gente vai fazer nos próximos vídeos diferentes exemplos com diferentes potenciais. Então, a gente vai começar fazendo o caso de uma partícula em uma caixa, a gente tem esse nome, uma partícula em uma caixa, em que potencial, melhor, U de x, né? U de x é igual a zero, se zero menor do que x menor do que L, e infinito se x for menor do que zero, ou x for maior ou igual a L. Bom, então, esse potencial ele vale zero entre 0 e L, ele é igual a zero, e aqui, nessa região, ele vale infinito, então aqui o potencial é infinito, e aqui também. E isso significa que a partícula está confinada à região entre 0 e L. Então, isso implica que a função de onda é igual a zero se o x é menor ou igual a zero, ou se x é maior ou igual a L. Ok. Então, a gente já sabe qual é a função de onda fora dessa região, então o que a gente precisa fazer agora
é resolver a equação de Schrödinger na região 0 menor que x, menor do que L. Bom, então nessa região, o de x é igual a 0. Então, a equação de Schrödinger independente do tempo é menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi de x, igual a E psi de x. E essa equação é psi duas linhas, igual a 2 menos 2me sobre h barra ao quadrado, psi de x. Bom, então agora o que a gente tem que fazer é resolver essa equação diferencial, uma equação diferencial linear de segunda ordem. E a maneira da gente resolver essa equação é procurar por soluções da forma exponencial. Então, eu vou chamar essa constante aqui de k ao quadrado. Então, k é raiz de 2me sobre h barra ao quadrado. E, portanto, essa equação é psi duas linhas de x igual a menos k ao quadrado psi de x. E as funções exponenciais que são soluções dessa equação aqui são exponenciais complexas, exponencial de ikx e exponencial de menos ikx. Essas exponenciais estão relacionadas com seno e cosseno. Como a gente está procurando aqui soluções reais para facilitar, a gente pode escrever psi de x como C1 cosseno de kx mais C2 seno de kx. Tá? Bom, a função de onda pode ser complexa, mas aqui se a gente precisar dessa dependência complexa, a gente pode supor que C1 ou C2 são números complexos, tá? Então, vocês podem ver que essa função satisfaz essa equação diferencial aqui. E o que a gente vai fazer agora, o próximo passo, dado que a gente já tem a solução geral da equação de Schrödinger independente do tempo, só da equação diferencial, sem levar em conta outros aspectos do problema, o que a gente tem que fazer agora é encontrar, dentro desse conjunto de soluções, a solução que satisfaz as condições de contorno que são dadas por essa condição aqui. Então, o que a gente vai ver é que nem todas as soluções satisfazem a condição de contorno, e existem valores de K para os quais, ou a maioria dos valores de K, vão levar a soluções que não tem como satisfazer as condições de contorno. Então, essa equação aqui, ela só tem solução que satisfaz também as outras restrições do problema quando o K e, portanto, o E tem alguns valores bem específicos, como a gente vai ver agora, tá? Então, a gente tem as seguintes condições de contorno. Então, eu tenho que psi de 0 é igual a 0. Isso aqui implica que C1 cosseno de 0 é 1, mais C2 seno de 0 é 0, então psi de 0 é igual a C1. Então, C1 tem que ser 0. Então, psi de x necessariamente tem que ser C2 seno de kx. Mas a segunda condição de contorno é que psi de L é 0, para que a função de onda seja contínua, já que ela tem que ser 0 para x menor do que 0 e para x maior do que L.
E isso aqui implica que C2 seno de KL tem que ser zero. E para esse produto ser zero, a gente tem duas opções. Ou C2 é zero, ou seno de KL é zero. Mas se C2 for zero, a função de onda é identicamente nula, né? Psi de x é igual a zero para todo x. E essa função de onda, identicamente nula, não pode ser normalizada, porque a integral da função zero é sempre zero. Então, essa possibilidade aqui, ela fisicamente não faz sentido. Então, a gente precisa necessariamente que essa segunda opção seja verdadeira, tá? Então, para que isso aqui aconteça, a gente vê que não é todo o valor de K que vai fazer com que esse seno seja zero. Então, essa condição aqui implica que KL tem que ser um múltiplo de π, em que n é um número inteiro, é um número natural de 1 para cima, tá? De novo aqui, o n também não pode ser zero, porque senão a função de onda seria identicamente nula e essa opção não pode acontecer, ok? Bom, então a gente fica com a função de onda psi de x igual a uma constante c. Então, como eu tenho uma constante só, eu vou chamar simplesmente de c. Seno de... Bom, o k aqui, então, é igual a n π sobre L. Então, seno de n π x sobre L. E, portanto, a função, para cada valor de n, a gente tem uma dessas funções, né? E para cada uma dessas funções, a gente tem uma função de onda que é c exponencial de menos i é n, em que n é o valor de e correspondente a esse k aqui, a gente já vai ver quem é ele, t sobre h barra ao quadrado, não, né? Sobre h barra só, vezes seno de npx sobre L. Para os estados estacionários, de uma partícula sujeita ao potencial U de x. Bom, agora a gente tem que determinar quem é essa constante C aqui. Então, C é a constante de normalização. E essa constante ela é encontrada da seguinte forma. A gente precisa que a integral de menos infinito até infinito de módulo de psi de xt ao quadrado dx seja igual a 1. Por causa de ser um estado estacionário, quando a gente calcula o módulo ao quadrado dessa exponencial complexa é 1, então não vai ter dependência no tempo, como a gente já mencionou antes. Então, a gente vai ficar com c ao quadrado. Lembrando que a função de onda é zero fora do intervalo entre 0 e L. Então, essa integral aqui é simplesmente a integral de 0 até L, de seno ao quadrado npx sobre L dx. Isso tem que ser 1.
Bom, então a gente tem que fazer essa integral aqui de seno. Vou deixar como dever de casa para vocês. Essa integral aqui é igual a L sobre 2. Então, a gente fica com C2L sobre 2 igual a 1. E isso aqui implica que C é igual a raiz de 2 sobre L, o que fornece para a gente as funções de onda. Para cada N eu tenho uma função de onda, que é raiz de 2 sobre L, exponencial de menos I é nt sobre h barra, seno de n πx sobre L. Bom, então esse valor de EN aqui esse EN que aparece aqui, ele é o valor correspondente de E, que está relacionado com o N através dessa relação entre o K e N, e dessa relação aqui entre o E e o K. Né? Então, vamos ver quem que é esse valor de EN. Bom, então eu sei que K é raiz de 2ME Kn, né? Então, para cada N eu tenho um valor de Kn, o EN correspondente, sobre H barra ao quadrado, e eu sei que o Kn é igual a N π sobre L. Então, o Kn ao quadrado, por um lado é 2m N sobre H barra ao quadrado, e por outro ele é N ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, isso fornece para a gente N igual a N ao quadrado π ao quadrado H barra ao quadrado sobre 2m L ao quadrado, mais H barra, se a gente lembrar, H barra é igual a H sobre 2π. Então, se eu substituir isso aqui, o π ao quadrado vai se cancelar e eu vou ganhar um fator 4 aqui no denominador. Então, isso aqui é N ao quadrado, H ao quadrado sobre 8m L ao quadrado. Então, para cada N, para cada uma dessas funções de onda, eu tenho que a constante que aparece lá no método de separação de variáveis é N ao quadrado, H ao quadrado, sobre 8m L ao quadrado. Bom, então a gente tem assim as funções de onda que correspondem aos estados estacionários, que são os estados de energia definida, e para cada um dessas funções de onda eu tenho esse valor da energia aqui. Né? Lembrando que a gente já tinha mencionado que essa constante está relacionada com a energia da partícula. Tá? Então, esses aqui são os possíveis valores de energia, lembrando que N começa de 1 em diante. Então, a gente vê aqui que a energia dessa partícula é quantizada, eu só tenho esses níveis permitidos. O menor nível de energia, que a gente chama de estado fundamental, acontece quando N é igual a 1, e a gente vê que a partícula não pode ter energia igual a zero, nem energia menor do que esse valor E1, dado por essa expressão aqui, ok? Bom, para a gente não ficar só com essa afirmação e para a gente ter uma relação com o que a gente já viu anteriormente, a gente pode usar a onda de de Broglie para justificar o fato de que esse valor aqui está relacionado com a energia. Tá? Então, vamos lembrar lá das ondas de de Broglie, que eu tinha o momento relacionado com o comprimento de onda, e cada uma dessas funções aqui, né, da parte espacial, uma função senoidal, então é fácil a gente calcular o comprimento de onda aqui. Então, para cada n, o comprimento de onda é 2L sobre n. Então, esse é o comprimento de onda da função de onda associada ao estado estacionário dado pelo número n. Então, o momento é igual a nh sobre 2L. Bom, na região entre 0 e L, a partícula, a energia potencial é igual a zero, então a energia da partícula é
a energia cinética. Então, isso aqui é igual a P ao quadrado sobre 2m, que é igual a N ao quadrado, H ao quadrado, 4 L ao quadrado vezes 1 sobre 2n, que é igual a N ao quadrado, H ao quadrado, sobre 8N L ao quadrado, que é exatamente a expressão para a energia que a gente obteve aqui, resolvendo a equação de Schrödinger. Então, dessa relação aqui, a gente vê que os valores possíveis para a energia são exatamente as constantes, os valores possíveis para a constante que aparece no método de separação de variáveis. Aqui a gente vê os dois gráficos. O gráfico rosa representa a parte espacial da função de onda, psi de x, e a função roxa representa a distribuição de probabilidade da partícula, que é módulo de psi de xt ao quadrado. E aqui para diferentes valores de n. Então, aqui está desenhado o estado fundamental, que é a função de onda para o n igual a 1, menor nível de energia possível. E agora eu vou aumentando o n aos pouquinhos para a gente ver o que acontece. Então, a gente vai ver que essa função tem sempre uma forma senoidal, que vai a diferença aqui vai ser o comprimento de onda da função, que vai modificar tanto a função de onda quanto, claro, a distribuição de probabilidade da partícula. Então, a gente vê aqui que a condição de contorno é sempre satisfeita, né? Foi assim que a gente construiu essas soluções. A função de onda é zero nessa região, e aqui, por continuidade, a gente exigiu que essa solução aqui dentro do intervalo de 0 a L colasse bem com essa parte que é nula aqui fora da caixa, e a gente vê as diferentes formas variando o n.